queria falar sobre a crise institucional. Crise institucional. Você queria falar, se você no caso, sua posição em relação a essa crise institucional é uma posição que se baseia em uma certa perseguição, digamos assim, uma perseguição, né, a gente pode dizer, um judiciário que durante décadas, a gente pode colocar dessa forma, né, durante décadas virou instrumento de um partido? Você acha que... Não diretamente instrumento de um partido, mas eu acho que acabou muito polarizado. Acabou muito polarizado porque a gente passou a ver um Supremo Tribunal Federal com uma lei maior, como se fosse o dono da verdade em todas as situações. E aí eu acho que a gente acaba perdendo um pouco a supremacia dos poderes independentes, ou seja, cada poder com sua supremacia. A interdependência entre os poderes. Então, a gente tem situações aí que não parece de cunho tão interessante para o desenvolvimento de um país democrático. Apesar da gente ver muita informação dos ministros falando que se trata de defender o Estado democrático de direito, mas a gente vê que alguns fatos eles são acusados de um lado e do outro, o mesmo fato ou parecido acaba não tendo a mesma importância ou o mesmo olhar por parte do Superior Tribunal Federal, né? Então isso acho que complica um pouco essa separação dos poderes, para cada um ter seus devidos poderes, né? O Judiciário, o Legislativo e o Executivo. Porque o Legislativo a gente tem como base, né, um poder que regula, né? Ele até se posiciona, mas você também não acha que dentro da própria Constituição ali tem os requisitos de interferência entre esses poderes? Por exemplo, existe lei na própria Constituição de 88 que diz que o presidente durante o decorrer do ano, no final do ano, deve, né, apresentar, né, aquela lei de, se eu não me engano, de diretrizes orçamentárias tem dentro dela, se eu não me engano. Então isso já não é uma certa forma de interferência? Já não está previsto na Constituição? Você, no caso, fala sobre o judiciário que interfere e que, de uma certa forma, hoje governa o país, né, como muitos dizem, né? Governa através de impedimento. Ele impede que no caso, o executivo de hoje, Bolsonaro trabalhe. Você acha que já não há essas questões já previstas dentro da Constituição, né, confeccionada após a própria ditadura? Você não acha isso? Então, aí nós temos uma situação em relação às leis, a lei de diretriz orçamentária. Por que essa lei ela vem do Executivo? É justamente porque quem vai planejar a execução do orçamento federal, no caso, né? Isso vale também para o Estado e para municípios, mas é quem vai executar isso nos próximos anos. Então, tem que partir realmente do Executivo. Então, eu não vejo que é uma forçada de barra, digamos assim, para que seja aprovado ou não, em relação ao que o chefe do Executivo futuro vai executar ou não. Porque ele vai fazer a apresentação. E a Câmara, sim, aí tem o poder de aprovar ou desaprovar ou fazer as devidas mudanças. E é aí que eu vejo essa independência tem que funcionar. O Executivo apresenta as leis de diretriz, a própria LOA e o BPA, e também a Câmara vai receber. E ali, que são os representantes do povo, que é um outro poder, eles vão falar, não, isso aqui vai passar, isso não vai, esse orçamento para a saúde, para a educação tá acima ou tá abaixo, a gente precisa colocar assim, e por aí vai. Então, eu vejo que essa independência precisa acontecer. Realmente, na minha opinião, tem que ser o Executivo que apresenta, porque é ele que vai executar. E a Câmara aprovar. Então, aí nós temos essa divisão, um poder e outro poder. Essa independência é fundamental. E aí nós temos um STF que, no final das contas, caso um fuja da... No caso, o STF
garante o cumprimento das leis, né? Mas no caso Exatamente. você fala que ele está governando de forma indireta. O Exatamente. Superior Tribunal Federal, no caso específico, né? Exatamente. Porque nós temos aí algumas atropelações por parte do STF. Assim, eu não sou advogado, mas assim, a gente acaba estudando e ouvindo advogados para poder ter essa visão, né? O que acontece? Nós temos o próprio Superior Tribunal Federal como um cumpridor da lei, ou seja, ele vai analisar um ato, um processo, e vai dizer, com base na lei, se quem vai ganhar é o lado A ou B, defesa ou acusação, né? E aí nós vemos alguns inquéritos criados pelo próprio Supremo Tribunal Federal, onde que o próprio ministro cria o processo, ele recebe, julga. Sim, mas no caso dos ministros aí, no caso específico da questão que a gente vê esse embate aí, né, nos jornais, através da imprensa, né? A gente vê o ministro Alexandre de Moraes, né, ele não sei se está tendo alguma birra, não sei o que está acontecendo ali, né? Você atribui todo o questionamento e a interferência no governo de Bolsonaro pelo fato de ele ser um opositor ferrenho, porque a gente conhece e sabe que os ministros são levados a ter aquele local, né, pelo presidente, né, no decorrer do seu mandato, aprovado também pelo Legislativo e pelo Senado, porque passa por uma espécie de sabatina. Exatamente. Aí você atribui igual eu disse no início, essa instrumentalização do judiciário. Também vi esses dias aí até a apresentação de um impeachment, né? Contra um presidente, um fato novo. Eu não sei a relação, porque a partir de 1985, né, que aí inicia aquele processo. Até a primeira eleição foi de uma forma indireta, né? Foi a eleição na qual me fugiu da memória. Eu sei que ele falece e quem assume é o seu vice. Sarney assume. Sarney é o vice. Tancredo Neves ele ganha a eleição, né? A eleição também é de uma forma indireta, em 85, Tancredo Neves, exatamente. Ele ganha a eleição. E no decorrer, antes de tomar posse, ele falece e quem assume é Sarney. E depois em 88, 89, aí a gente tem uma eleição direta, né, pela votação direta. Quem assume, no caso, Fernando Collor de Mello, que em 92 ele sofre impeachment, né? Primeiro presidente impeachmentado. Exatamente. Primeiro presidente impeachmentado depois de 7 anos de uma ditadura, né? Ele foi tirado do cargo de uma forma democrática. Vamos dizer que um dos instrumentos de uma democracia, é o voto direto, o voto do povo, né? Mesmo que o Brasil, a gente fala, né, dessa eleição de Collor de Mello, a gente vê um fato interessante, a gente lê em algumas publicações, em revistas e né, em alguns livros, a relação que a Globo teve, né, interferiu. A gente fala a democracia no Brasil, mas uma coisa muito superficial. Infelizmente. Entendeu? A gente vê uma interferência da própria mídia, na qual eu não votei em Bolsonaro, né? E também nunca votei no PT. E é porque no Brasil tem uma questão de que você fala mal do PT, você é de direita. Se você fala mal de Bolsonaro, você é de esquerda. Aí o pessoal quer colocar você nas posições. Eu não tenho essa preocupação, eu falo mal dos dois, né? A gente vê, eu falo bem também dos dois, a gente vê essa questão aí do monopólio da própria mídia brasileira, que Bolsonaro, para mim, está fazendo muito bem, né? Até porque não sei se dentro da própria política no Brasil existe essas interferências, e aí tem, e nem só no Brasil, tem no mundo todo essa interferência da mídia,
a interferência da imprensa, a interferência de todo esse meio na questão da eleição de um governante, isso aí é fato. Isso não é só no Brasil, mas o Brasil teve um monopólio absurdo durante décadas da Globo. A Globo se tornou uma potência, né? Tudo através do enriquecimento, através também do próprio governo que financiava. A gente vê, que voltando atrás, a gente vê o fato do debate, de um dos últimos debates de Collor contra Lula. Dizem que Collor já veio com o discurso, né, final da eleição ali, final, disse que o pessoal, disse que o tal do Bonner, né, foi lá e descabelou tal Collor, se colocou para suar um pouco, jogou água no rosto, mas discurso só para você ver a condição da mídia brasileira, como é que funciona, né? Isso aí é interessante, isso aí o fato de Bolsonaro ter tirado esse monopólio absurdo que existiu durante décadas, né? Ótimo. Agora, em relação a alguns posicionamentos de Bolsonaro, eu vejo uma certa, não sei se ele governa daquela forma, eu vejo uma certa infantilidade, não sei. Às vezes, ele interfere em assunto que ele poderia deixar passar, mesmo que ele é um militar, mas não precisa ter aquele... A gente vê Mourão, no meu ponto de vista, Mourão tem muito mais condição de governar do que Bolsonaro. Mas não é o caso de hoje. Infelizmente, a gente vê também a questão de que ele mais Mourão não está dando certo. Mas o questionamento é dos ministros supremos, e a gente vê a instrumentalização dos próprios ministérios, a instrumentalização também de órgãos públicos. A gente vê nas esferas, né, as 3 esferas de governo, a estadual, a federal, estadual e municipal. A gente vê que é no grande mesmo, estado e federação, a gente vê todas aquelas entidades, órgãos, né, sucateados, órgão que veio durante décadas. E o governo do PT mesmo foi o quê? Foi 2003? 2002. 2002, né? Começa em 2002. Em 2003, Lula governa 8 anos, né? Depois, aquele boom, aquele período de consolidação do Plano Real, ali, eu acho que vem de Fernando Henrique, né? E Lula consegue dar essa consolidação, até pelo trabalho de início, eu acredito muito bem feito na divisão de bens de receita do país nas classes sociais mais inferiores, faz que o país dá uma respirada bem interessante nesse momento. Eu acho bem interessante esse ponto inicial do governo Lula. Só que aí no decorrer do tempo eu vejo que aconteceu algumas coisas aí que realmente não é tão interessante e tão benéfico para o país, já na parte final aí, até com o próprio... Mas no início você concorda que Lula fez um bom governo ou não? Você chegou a votar em Lula? Sim, votei em Lula. Eu nasci no PT, minha família foi do PT, é do PT, né? E eu nasci no PT e eu fui criado naquela ideologia de que a gente tem um lado A e um lado B. E é um contra o outro. Então a gente não tinha aquela visão de eu tenho que olhar o que é positivo, o que é bom, o que é ruim, para mim tomar a decisão. Então a gente cresce com essa ideologia, e isso é muito disseminado até para que as pessoas sigam esse padrão e não escolham. Região, né? Nossa região, né? A região isso. Daqui, a gente que está aqui no sudoeste da Bahia, né? No sertão baiano. Isso. É, a gente é talhado para isso, né? Para poder seguir essa linha e realmente não escolher as melhores opções, né? E eu vejo que com o advento da internet, isso tem disseminado muitas informações, o acesso à informação tem chegado muito mais forte para a população, e com isso as pessoas estão enxergando coisas que não enxergavam. Como, por exemplo, agora, eu, por exemplo, não votei em Bolsonaro também. Eu votei em João Amoedo no primeiro turno, e no segundo turno eu votei em Haddad. Até porque ainda tinha esse resquício de toda a situação de base ideológica ali, e vem aquelas crenças de família. Eu votei em Haddad. Votei em Haddad. Votei no PT no segundo turno. E hoje defende... E hoje eu defendo o Brasil. Defende o Brasil. Defendo o Brasil. E vejo que Bolsonaro está agindo de forma que está na mesma linha. Eu penso na mesma linha, bem baseado com a ideologia dele.
Então, por isso que acaba se encaixando os pensamentos e um apoio, de certa forma. Eu digo hoje que se Bolsonaro não mudar a forma de trabalho dele até 2022, eu votarei nele. Porque eu penso dessa forma também para o país, mas não em relação a que é Bolsonaro. E isso foi o que me deixa mais feliz, foi de ter aberto os olhos para poder enxergar a política de forma diferente. Enxergar a política de forma a fazer análise do que é bom, o que é ruim. Então, com isso, fica mais fácil a gente tomar decisões, né? Decisões que, independente de lado político, é baseado nas nossas convicções. Isso independente de ideologia, porque tem pessoas que seguem uma ideologia e acham que o pensamento, de uma certa forma, a interpretação, né, que ele faz daquela determinada situação é a correta, né? A gente vê muito isso aí, né? Principalmente em relação a alguns repórteres, né? Porque, às vezes eles são enviesados, né, pelos donos, porque o repórter com certeza vai seguir a ideologia que a própria, né, a rede de televisão aplica para eles. Então eles não tem como. Então a gente vê muito isso aí. Nessa região nossa, que é uma região muito pequena, acredito, não sei, que não há muito esse debate relacionado a isso, né? As pessoas já têm de uma certa forma um lado para ser votado.